Vou começar a gravar e agora sim, Andressa, você pode falar o que você quiser, que já tá gravando e vai pro ar de qualquer jeito, independente de eu introduzir ou não, eu sei que você tem algo relevante pra contar aqui pro mundo. A gente tava falando de como o trabalho de produto sempre tá sendo feito. O que isso quer dizer? Se você não tem um bom PO, ou se você não tem uma boa estratégia, ou se você não tem a dedicação, tipo, você tem um bom PO, mas ele tá cuidando de 80 produtos simultaneamente. Enfim, né? Se você não tá com alguém com tempo dedicado pra cuidar do produto, cuidar da estratégia do produto, saiba de uma coisa. A estratégia de produto e todo o trabalho que envolve produto, ele tá sendo feito. Provavelmente ele tá sendo feito por alguém que não conhece tão bem disso, ou então essas decisões estão sendo tomadas na vibe do vai que dá, e elas estão sendo tomadas de uma forma que tá muito aquém do que poderia ser. Então você pode ter um cenário, é muito comum você ver isso, de um time que no final das contas tá tarefeiro em cima de uma lista de requisitos que alguém que é um hipopótamo voador passou. Aí a referência ao Hippo, né, do Highest Paid Person's Opinion, né, a opinião da pessoa mais bem paga da sala. Alguém virou e falou assim, eu acho que seria legal ter essas funcionalidades aqui, time desenvolve. Se esse trabalho de produto não está sendo feito por uma pessoa de produto com validação de hipótese, teste, etc., ele está sendo mal feito por outra pessoa, no caso, pode ser o hipopótamo, pode ser o time, desenvolvimento, sem olhar para as coisas que deveria. Então, vou para começar com chave de ouro aqui o Love the Problem, produtos abomina o vácuo. Sempre vai ter alguém preenchendo esse espaço, esteja ciente disso ou não. E agora sim, Léo, solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Agora sim podemos começar o bate-papo de fato. E hoje eu tô aqui com duas pessoas. Eu sempre falo que é especial, né? Galera, vocês já sabem que vocês são especiais. Só pra deixar explícito que vocês são muito especiais. Mas vocês já ouviram aqui toda uma mensagem que já valeu, tipo, se o Love the Problem tivesse 2 minutos, já era. Ia ter sido esse o episódio, já ia ter valido a pena, da nossa queridíssima Andressa Chiara. Oi, Andressa. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui não só com o Lula, mas também com o Fernando. Tava uma saudade, Fernando. Aê, Fernando. Ninguém menos do que o criador do Love the Problem, meus amigos. Uma salva de palmas pra Fernando. Muito bom. O criador foi boa. É verdade. É o criador. Da última vez que eu chequei... Pode voltar no episódio 1 lá e ver quem tá lá puxando. Bem-vindo novamente à sua casa. Muito obrigado, Lula. Obrigadão, Andressa. Assim, é um prazer estar aqui de volta. Dessa vez, né, tentando participar mais, assim, não como host, né, mas como participante aqui da mesa. Eu tô muito feliz de ter voltado. Espero voltar mais vezes aí, vocês ouvirem mais minha voz aí nos próximos episódios aí. Vamos ver. Tô muito contente mesmo. Muito contente. Da hora. E propositalmente, eu tô como host aqui, né? Podia ter sido o Fernando e tal, mas eu tô propositalmente como host porque eu aproveito e já aprendo, né? Um pouco aqui das coisas, porque eu já vou começar abrindo meu coração, tá? E eu que vou responder hoje qual que é o problema que a gente tá resolvendo aqui, porque é o problema da minha vida. Estão preparados pra história triste? Histórias tristes. Eu, durante minha vida de desenvolvedor, eu nunca tive ninguém ao meu lado com skills de produto. Então, eu era aquele desenvolvedor que fazia o melhor dentro do pior, porque eu tava fazendo muito bem feito, nem sempre, né? Mas a grande parte das vezes, abrindo o coração aqui. Tem. Quem não tem aquele produtinho porco na rua aí? Tem, mas grande parte das vezes eu tava fazendo muito bem feito alguma coisa que talvez nem deveria ser feita, certo? Então, o problema que estamos resolvendo aqui hoje é a cagada, que é não ter ninguém com skill de produto dentro do time de alguém que está desenvolvendo alguma coisa que no final vai ser um produto, certo? Eu acho que muita gente que ouve Love the Problem deve estar empatizando com isso. E o Fernando e a Andressa aqui são um puta time para me ensinar um pouco mais sobre por que isso pode dar merda pra caramba, né? Trazer umas histórias boas aí sobre merdas que já deu por não ter esse tipo de formação e até saber como que sai desse atoleiro, né? Assim. Então, já abri meu coração
coração aqui, se vocês quiserem abrir o coração de vocês também sobre cenários em que talvez vocês tenham chegado muito tarde, ou talvez vocês ainda não tinham a competência necessária, ou talvez, sei lá, cenários em que esse skill de produtos aí, esse skill de pensar negócios não estava presente e deu bosta. Antes de mais nada, eu tenho uma pergunta. Pra gente poder definir, né, quais são as cagadas, etc., antes eu queria chegar num consenso aqui de o que é produto. Porque você falou assim, é um time que está trabalhando em algo que vai ser um produto. Mas o que acontece, né, pra você saber que você tá trabalhando num produto? Aí eu queria deixar essa pergunta aí. Ah, meu Deus, já chegou na polêmica aqui, então eu vou complementar. Ao invés de responder, eu só vou complicar mais ainda, porque o que eu quero saber, e sobrou pro Fernando, né? Ou o Fernando vai complicar ainda mais, ou vai ter que responder. Vixe Maria, que responsa. Existe, afinal, diferença entre produto e serviço, assim? Porque eu fico sempre na dúvida, né? Produto, serviço, é tudo produto, é tudo serviço. Fernando, sobrou pra você. Vixe Maria, ai meu Deus. Se fudeu. Tô ligeiramente nervoso aqui, vamos lá. Vou falar minha opinião e aí, de maneira alguma, é a dona da verdade, assim, né? Eu tenho por mim que produto é alguma coisa que você tem pra resolver o problema de alguém, ou pra melhorar a vida de alguém, ou pra fazer algo que as pessoas não faziam antes, ou faziam de alguma maneira muito ruim e que está ajudando a vida delas. E aí, tô sendo bem resumido porque é o que eu penso, assim, não tem muita super teorias, assim. Agora, quando você fala de serviço, eu acho que é muito, muito complicado hoje você separar produto de serviço, porque eu vejo a maioria das organizações fazendo isso, né, separando produto de serviço. Mas, na verdade, quando você tá entregando um produto pro cliente, ainda mais um produto digital, na verdade, você tá entregando um serviço pra ele. Você ter a inocência de achar que basta você entregar um produto bacana ali, uma interface legal pra ele usar o seu produto digital, ou uma experiência legal, e você não tomar cuidado de toda a experiência de serviço que você tá entregando pro cliente, pra mim é uma ilusão absurda, porque o cliente vai sentir falta em algum momento desse serviço bem prestado pra ele, né? Faz uns anos, Fernando, eu lembro no PagSeguro, que é um dos clientes da K21, né? Faz uns anos eu tava lá e eu lembro que eu tava no hall do elevador pra entrar no elevador, né? E aí tinha uma galera discutindo sobre uma entrevista que eles fizeram com acho que era um desenvolvedor, assim. E aí o cara contando que na entrevista, o cara falou assim, no final da entrevista, né? O cara perguntou pro entrevistado, você tem alguma pergunta? Aí fala, tem uma última pergunta aqui. Vocês estão contratando o desenvolvedor, mas o PagSeguro ele já não tá feito. Ele já não tá implementado. Por que vocês estão contratando o desenvolvedor? E isso daí eu acho que encaixa muito com o que você falou de, no final, essa fronteira entre produto e serviço, ela não existe, né? Se você achar que produto é um resultado final estanque, é alguma coisa que você fez e pronto, parou, se você não entender isso como um serviço que continua, independente do nome, né? Só que se você não entender isso como algo perene, que precisa ser adaptado e melhorado frequentemente, basicamente você vai virar um tarefeiro, né? Você vai virar tipo alguém que, done, checked, próximo produto aí, esse daqui já tá feito, eu não preciso mais colocar a mão. Concorda, Andressa? Ou tô sendo muito fundamentalista? Não, é isso mesmo. Basicamente, a ideia aqui é a seguinte. Primeiro, eu já caí num pau uma vez, num treinamento, com uma pessoa que... Porque durante o treinamento, uma das coisas que a gente fala é que o produto é qualquer coisa que resolve o problema de alguém. E aí, o cara virou pra mim e falou assim, não, mas eu discordo. Tá, então me dá um exemplo de um produto que foi criado e que não resolve o problema de ninguém e que deu certo, né? Obviamente. Aí ele virou e falou assim, o iPhone. Aí eu virei e falei assim, o iPhone resolve o problema de conexão, de você, tipo, atualizar a notícia, de você, tipo, tem uma penca de problemas que você resolve com o iPhone. A questão toda é a seguinte, se a gente... E aí eu vou conectar com CNV, comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta, ela ensina pra gente que as nossas necessidades humanas são básicas e universais. Então, você sempre consegue reduzir tudo o que você vê de problema, de propósito do cliente, que você está tentando atender às necessidades que são universais. Então, a necessidade de conexão, a necessidade de você estar bem informado, a necessidade de você receber carinho, a necessidade de você ter um momento de relaxamento, né? Eu estava dando um exemplo de pra que a gente ouve música? Qual é o propósito da gente de ouvir música? Qual é o problema que a gente está tentando resolver? Às vezes a gente está estressado, a gente quer relaxar, ou a gente quer um momento para nós de autorreflexão. Então a música é um produto. E no final das contas, todos os serviços são produtos. Esse que é o ponto.
Então, no final, se eu tiver sem alguém que tenha skills de produto, né, como vocês dois, por exemplo, dentro do meu time, dentro de quem trabalha comigo, pelo que eu tô enxergando aqui, o risco principal é eu não estar resolvendo o problema de ninguém. Sim. O risco principal é eu estar fazendo alguma coisa que não atende às necessidades de ninguém, e isso leva basicamente à falência, né? Alguém que não resolve o problema de ninguém não vai ter dinheiro pago. Que é o conceito da tarefação. Né? O conceito da tarefação é você fazer para entregar. E é a grande diferença que você vê entre mindset de produto e mindset de projeto. O sucesso de um projeto é entregar no escopo, prazo e custo. Eu sei que deu certo num projeto se eu entreguei o escopo que eu prometi entregar, no prazo que eu prometi entregar e no custo que eu prometi entregar. Ó, que você vai ter que colocar sua carteirinha aí na mesa, hein? Vai ter que colocar a carteirinha. Coloca a carteirinha aí na mesa. Bota a carteirinha, eu sou PMP. Aí. Eu posso falar com propriedade. Eu li o PMBOK de ponta a ponta e eu passei com nota máxima naquela bosta daquela prova de 4 horas. Sim. Aí, ó, autoridade. O sucesso de um produto, ele não está vinculado a escopo, prazo e custo. Principalmente ele não está vinculado a escopo. Geralmente você tem restrições de prazo e restrições de custo, mas você não tem restrições, ou não deveria ter restrições de escopo. Porque o escopo, ele tá lá para servir a um problema. Se você achar outra forma, com outro escopo de resolver o mesmo problema, preferencialmente num prazo menor e num custo menor, é sucesso, certo? Esse que é o ponto. A grande questão do mindset de produto, e é por isso que o skill de produto, quando a gente fala que alguém com skill de produto é alguém que tenha esse mindset de buscar e testar a hipótese, validar a solução e ser orientado à métrica, mais do que ser orientado a cumprir um escopo. Isso vale tanto para uma pessoa que esteja liderando o produto, quanto para uma pessoa que esteja, inclusive, codificando. Porque o que o desenvolvedor entrega, né, o valor que o desenvolvedor entrega não é código. O valor que o desenvolvedor entrega é criar soluções simples para problemas complexos. Olha só, hein? Isso daí. Você, desenvolvedor que está ouvindo Love the Problem, vá agora até o nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Lá você vai encontrar, além da Andressa e do Fernando, né? E eu também, pra você adicionar a gente lá nas redes sociais e tudo mais, você vai encontrar também o link pro Certified Scrum Developer, o qual a Andressa acabou de resumir aqui em 30 segundos qual que é o objetivo principal ali. O item número 1 da pauta do CSD, Andressa, We are not code monkeys. Se você tá lá só para transformar task em código, a minha notícia é talvez um computador faça isso melhor do que você. Inclusive já tem aí umas ferramentas que fazem isso bem. O pessoal tem falado de OutSystems por aí. Já ouviram falar de OutSystems? É um negócio que você... Sim, o OutSystem é bem usado na Europa. Então Portugal, inclusive é uma ferramenta portuguesa, né? Abraço aos portugueses que estão ouvindo a gente aí. Beijinhos. Mas o que eu quero saber aqui, e o que a galera quer saber, porque um dos episódios que a galera mais gosta aqui é os meus erros com Kanban, né? Meu, do Albino e da Amanda. A galera gosta de ouvir falar de cagada, né? Então, o que eu quero saber, Fernando, é quais as cagadas você já viu aí por não ter pessoas com esse skill de produtos envolvidas aí em contextos de entrega de produto? A principal cagada que eu vejo no geral, assim, Lula, aí depois a gente pode entrar em exemplos pessoais, tal, cagadas que eu já fiz pra caramba, tal. Mas assim, cagadas que eu vejo no geral, assim, é a estratégia muito tarefeira também de copy-cola, que tem a maioria dos produtos aí. Então eu vou dar um exemplo clichê de mercado aqui, que é, por exemplo, Nubank lançou um puta produto de cartão de crédito e conta corrente, que é bastante usado, é diferente e tal. E um monte de empresas, porra, o Nubank fez sucesso aqui, já sei. Vou copiar o aplicativo do Nubank. E vai lá e copia o aplicativo do Nubank de uma maneira totalmente tarefeira também, projetizada, e aí entrega isso pro cliente como se isso fosse todo o produto do Nubank, um aplicativo bonito. E aí a gente sabe que, eu tô dando exemplo do Nubank porque é um produto que eu gosto, eu uso no dia a dia, e que a gente sabe que é muito mais do que um aplicativo. Tem todo um serviço por trás, tem todo um trabalho de pessoas pensando totalmente no cliente, nos problemas que estão resolvendo, na satisfação do cliente. Então você vai pra quando você precisa de atendimento, ele é diferente. Quando você precisa resolver um problema, é diferente. É tudo diferente. Só que as empresas, por conta disso muito que a Andressa falou, de não ter pessoas de produto e por não ter esse viés de problema que eu tô resolvendo, e por ter muito essa separação de, vou entregar esse produto, aplicativo, e o resto do serviço nem é produto, deixa lá do jeito que tá, a minha central de atendimento zoada, a minha logística zoada, tudo zoada. E aí a galera copia o aplicativo e acha que vai fazer sucesso. Só que o aplicativo, ele é a interface que o cliente tem pra usar ali. Mas tem todo um produto ali por trás, todo
tudo pessoas trabalhando, serviço, orientação a cliente, que isso não é tão trivial de copiar. E se isso não for estratégia da empresa, ou não fizer parte da estratégia da empresa, muito provavelmente a empresa vai ter um grande problema. Então isso que eu vejo, uma das cagadas, assim, que eu vejo bastante, e não só no mercado, mencionei o mercado financeiro, mas a gente tende a copiar algumas coisas que deram certo em algumas empresas e achar que vai dar certo em todas as empresas, só copiando a parte ali que dá pra ver ali, que é a parte digital, a parte do aplicativo, do site, etc. Esse ponto que o Fernando falou, ele é a epítome do mindset de follower. Pera aí, define epítome, pelo amor de Deus. É o ápice, é o beleza, melhor exemplo do mindset de follower, né? De você ser um seguidor e não uma liderança no mercado. Quando a gente fala de Fit for Purpose, a gente fala muito de como é que a gente faz os nossos negócios sobreviverem. E o maior vilão dessa história é exatamente esse mindset de follower aliado a um processo de comoditização do mercado. O que isso significa? Isso significa que se você começa a só copiar o que os seus concorrentes fazem, você não vai se diferenciar. E se você não se diferenciar, você vai ter que se diferenciar por outra coisa para manter base. E geralmente isso é o preço. E aí você dropa o preço, você faz dumping para manter sua base. E aí no que você mantém a sua base, você está prejudicando todo o mercado, porque você provavelmente está abrindo mão da sua margem de uma forma muitas vezes não saudável. Isso vai puxar todo o mercado para baixo. E aí eu tenho clientes insatisfeitos pagando pouco, mas revoltados, e empresas quebrando. Todo mundo perde. Então, quando você tem esse mindset de follower, é um processo tóxico e destrutivo. Não só para você, mas para o mercado como um todo. Isso aconteceu muito forte no mercado... Eu tô falando assim, eu falo muito do mercado de fintech, porque eu fui mais ligado, trabalhei mais com isso. Mas isso aconteceu muito no mercado de maquininha, né? A maquininha virou um commodity em determinado momento. Todo mundo vendendo maquininha, propaganda, eu sou 0%, eu sou 0,1%, eu sou 0,2% de taxa, e aí você vira uma guerra de maquininha. Só que na verdade, o que isso gera, além de toda essa destruição de mercado, é o cliente na mínima mudança de preço, ele vai te trocar. Ele não vai pôr na balança, se ele tivesse um puta serviço bom, um puta produto bom ali, ele ia pôr na balança, mas por causa de 5 centavos aqui, 10 centavos por mês, eu vou trocar toda a conveniência, todo atendimento bom, serviço bom que eu tenho aqui, puta, é mó trabalho, é o custo de troca, né, que o cliente tem. E aí, quando você entrar em guerra de preço e diferenciar só pelo preço, quando aparecer um player com 1 centavo, 10 centavos mais barato que você, o cliente vai te trocar. E a gente sabe, isso é comprovado, que você evitar um churn de cliente é muitíssimo mais barato do que você adquirir um cliente novo. Defina churn para nós leigos, Churn é o eu não sei definir muito bonito, mas pra mim churn é o ato do cliente ir embora de você, deixar de ser seu cliente, né? A palavra churn, ela vem de você mexer num pote, por exemplo, e a água começar a espirrar pra fora. Então são as pessoas da base que você tá perdendo porque elas estão indo embora da sua base porque você tá mexendo em alguma coisa, geralmente, ou porque aquilo não foi suficiente pra reter o cliente na base. Tem um fator aí que é bem importante, que é quando você tá num mundo comoditizado, e aí eu vou dar o exemplo do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele era um mercado bem saturado. E aí veio o Nubank. O que o Nubank fez de diferente? O que o Nubank fez de diferente foi atender propósitos que todos os concorrentes não atendiam. A grande questão é que quando você não tem essa estratégia definida e quando você não tem pessoas de produto pensando nisso e validando a hipótese, você acaba tendo a comoditização do mercado que a gente citou, o churn que a gente citou, e você começa a ter um efeito de Big Bang para fazer as mudanças. Justamente porque você não está testando nada, você só está pegando e fazendo copy-paste. E aí, já que é copy-paste, você pega, então só tá pronto quando eu desenvolver exatamente o que o Nubank tem. Eu já fiquei, um projeto meu que eu trabalhei, foram 5 anos sem subida para produção, e o outro já estava em andamento, e quando eu entrei eu fiquei mais 1 ano, foram um total de 8 anos sem subida para produção e não subiu até hoje. A justificativa para essas coisas acontecerem é só tá pronto quando tiver tudo que o concorrente tem. Essa pra mim talvez seja a mágica, Andressa, porque enquanto vocês vão falando, eu que sou alguém que não vem do domínio de negócios, né, eu começo a encaixar nos outros 3 domínios da agilidade. Então, o que a gente tá falando dos domínios da agilidade? E pra oficializar aqui de uma vez por todas, que eu acho que eu nunca falei isso em alguns dos episódios do Love the Problem, e pra ficar claro, os 4 domínios da agilidade, uma belíssima criação da K21, é alguma coisa que eu levo, assim, pra vida, né? Eu enxergo isso em todo canto. Enquanto vocês vão falando do domínio de negócios, eu começo a enxergar os impactos nos domínios que eu tenho mais skill, né? Não que eu não tenha skills de negócio,
negócio, eu convivo com vocês, então por osmose você vai pegando aqui, né? Vai aprendendo um pulo ou outro, mas os impactos desse efeito da comoditização do resultado do seu trabalho ali, por você basicamente ignorar o produto como um todo, né? O serviço como um todo, e achar que é simplesmente um projeto que vai ser entregue, se for igual vai ser sucesso. Na verdade, Lula, só desculpa uma pinceladinha, quando o cara tá falando isso, quando você tá falando isso, na verdade, assim, ignorando o serviço, na verdade você tá ignorando o cliente. Ah, perfeito. Esse é o ponto. Lindo. Você quer lançar algo, você quer porque faz sentido talvez pro seu negócio, você quer ganhar dinheiro, ou porque faz sentido que você quer copiar o concorrente, mas se você não estiver pensando no cliente, na pessoa que vai usar, na verdade é isso que você tá fadado ao fracasso, é isso que você tá ignorando, você tá ignorando o seu cliente. Você tá dando um tiro no pé e destruindo sua empresa, é isso que você tá fazendo. Perfeito. A médio prazo, não precisa nem ser a longo. Sensacional essa definição, Fernando, porque quando eu vou definir os 4 domínios, quando eu falo de negócios, eu tento simplificar ao máximo e trazer que negócios é você pensar no seu cliente. E o que me faltava naquela equipe que eu citei lá no começo, naquelas minhas aventuras como pessoa que desenvolve, mas não tem ninguém com skills de produto do lado, o que me faltava no final era esse instanciamento de quem é o cliente que a gente está atendendo, quais são as necessidades de alguém que a gente está atendendo. Então, se você me perguntasse, eu não ia saber responder. E se você que está ouvindo Love the Problem não sabe responder exatamente quem é o cliente que você está atendendo, alta chance de você estar fazendo o negócio errado. E os impactos disso no mercado, acho que vocês dois já trouxeram muito, muito bem, mas eu começo a pensar nos impactos disso nos outros domínios da agilidade. Então, se a gente for pegar negócios, né, que a gente já falou aqui, que é você atender a uma necessidade ou a várias necessidades dos seus clientes, vocês já falaram dos impactos. Agora, dentro do domínio cultural, basicamente você vai ter um monte de gente que está trabalhando ali sem saber por quê. Você vai ter uma cria de tarefeiros, né? Você vai ter um antro de tarefeiros. E se você tem um antro de tarefeiros, a consequência basicamente vai ser que as pessoas vão trabalhar muito menos motivadas, né? Porque você está fazendo alguma coisa ali que, cara, tanto faz, né? O próprio Marty Kagan, que é considerado por muitos aí um dos gurus aí de produtos do Vale do Silício, ele fala no livro dele uma coisa que eu concordo 100%, que ele fala assim, se você trabalha com o seu time de desenvolvimento ou seu time de tecnologia só para codificar, você tá perdendo provavelmente pelo menos 50% da capacidade do seu time. Então, se você usa seu time de desenvolvimento, você trabalha com eles lá só para codificar, então você passa a coisa para eles codificar e acabou, você tá desperdiçando 50% no mínimo da capacidade do seu time. É desperdício na veia. É desperdício na veia. Você tá comprando um computador gamer para usar o Word, né? Nem o Word, é pra usar o Chrome só. E olha lá. Tem um ponto aqui que eu acho importante, que é como as empresas se posicionam em relação a esses produteiros. Porque o que eu percebo no mercado é o seguinte, o gestor que tá ouvindo esse podcast, ele vira e fala assim, beleza, então eu vou contratar um PO, e é isso aí, bota o PO lá, vai lá, meu filho, vai e brilha. Só que assim, não é assim que a vida funciona, né? Tipo... Voa, pombinha, voa! Vai, tartaruguinha! Né? Não é assim que a vida funciona. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que lembrar são das leis de Lorman, né? Que a organização, ela tá estruturada para resistir a qualquer transformação e manter o status quo. Principalmente a gestão. Fazer uma pausa muito rápida. Por quê? Quem quiser saber mais sobre Marty Kagan, sobre as leis de Lorman e tudo mais, k21.link/LoveTheProblem, lá estão todas as referências, não esquece. E a segunda coisa é que você já começou a conectar, Chu, só assim, para contextualizar, com o domínio organizacional, né? Você tá falando sobre como a empresa se organiza por dentro e os impactos nisso. Então, exatamente. Além do impacto cultural, temos impactos no domínio organizacional muito forte. Siga, por favor. O ponto é que o Lorman, ele é uma pessoa de org, eu acho que veio do tech, né? Mas ele é uma pessoa que tem um org muito forte. E o Chewy, né? Também um expert na K21, Rafael Montenegro, a gente chama ele de Chewy, ele falou uma coisa nessas últimas semanas que eu achei perfeito, que é os 4 domínios é o nosso signos do zodíaco, certo? Porque é 100% de aproveitamento, gente. Você pega, por exemplo, pega eu e o Avelar. O Avelar é org e eu sou produto. Você vê os dois discutindo, você vê claramente como é que cada um puxa a sua sardinha pra brasa pra sardinha, etc e tal. Tipo, toda vez que eu entro falando assim, não, porque a eficácia disso e a métrica, não sei o que lá, e o Avelar, não, porque a estrutura, porque não é certo. E é por isso que a gente forma times multidisciplinares, porque é importante a gente ter essa conexão. Deixa eu só dar um exemplo, Chu, antes disso, dar um exemplo envolvendo eu e você, vida real.
real comum. Eu lembro uma vez que a gente tava atravessando ali na Paulista, alguma rua, voltando de algum workshop, sei lá, de alguma coisa, e aí a gente refletiu sobre os botões da faixa de pedestre. Aquele botão que você aperta pro semáforo parar, né? E aí a pergunta foi, acho que alguém lançou assim a pergunta, tipo, pô, por que existe esse botão, né? Tipo, qual que é a lógica por trás desse botão? E aí eu e a Andressa, a gente respondeu na hora, e cada um com seu viés, muito forte assim. O que eu respondi foi, eu acho que existe o botão para sincronizar entre os semáforos, né? E permitir uma eficiência do fluxo de carros, né? Então, se não precisar parar o carro aqui, ele não para, porque ele consegue chegar mais rápido no próximo semáforo, isso vai acumular. Então, toda uma explicação organizacional, né? Visando o fluxo. By the way, domínio organizacional, vem com nós, eu curto aqui, você já sabe, né? Que eu love the problem. E aí a Andressa, ao mesmo tempo, ela respondeu falando, provavelmente é para ver se as pessoas que atravessam aqui, elas realmente precisam de um semáforo, se elas usam um semáforo de pedestre mesmo ou não. Foi alguma coisa nessa linha, assim, do tipo, para ver se o produto, ele é de fato necessário, se o semáforo faz sentido mesmo aqui. Percebe? Se o gasto que a gente estava tendo colocando o semáforo realmente compensava e para eu não ter o semáforo parando os carros sem necessidade. Uma subutilização do meu produto. Isso. Então percebe que esse viés que você falou, ele tá meio que dentro da gente o tempo todo. E não dá pra gente controlar muito. Então mesmo que seja alguém do domínio organizacional com os pools, eu identifiquei muito com o Craig Larman aí que você falou. Eu sou alguém que vem do domínio organizacional, mas que dou meus pulos no técnico bem e dou uma navegada pelo cultural e negócios. Mesmo que eu estude bastante de produtos, a não ser que eu tenha experiências reais em que eu me aprofunde nesse tema e tome gosto pelo tema, eu vou precisar, para ter o máximo possível assim de resultado, eu preciso estar pareando com alguém que é de produto. Se eu quiser maximizar, né? É ter o signo de câncer ali junto com o quê? Escorpião? É isso? Quem manja aí de zodíaco? Vai ser uma boa vingança essa aí. Mas o grande ponto aqui é o esforço cognitivo, né? O esforço cognitivo para alguém de org trabalhar produto é maior do que o esforço de alguém de produto, assim, e vice-versa. O meu esforço para trabalhar org, ou trabalhar cult, ou trabalhar... Nem falo trabalhar tech. Esforço cognitivo... Comigo, junto a gente trabalha. Eu não tô dizendo que a gente não trabalha, mas o esforço cognitivo é muito maior. E a gente não pode desconsiderar esse ponto. Mas voltando pra questão estrutural, quando entra aquele POzinho fofinho, e entra e fala, e aí, eu vou pegar o meu produto, e eu vou testar a hipótese, vai ser tão lindo. Exato. E aí ele entra numa empresa que tem toda uma estrutura organizacional que tá setada pra não fazer nada daquilo e continuar fazendo projeto. Copiar o Nubank. Esta pobre alma vai ser esmagada. E as empresas, elas se imiscuem da responsabilidade sobre isso. Os gestores, principalmente. Porque o que os gestores precisam fazer, e num cenário de pandemia isso está particularmente aflorado, eles precisam entender que o mercado está mudando o tempo todo. O mercado, como a gente conhecia, inclusive, foi pro saco. Certo? Se a gente sabe que o mercado está mudando e a estratégia da sua empresa não virou de cabeça para baixo ainda, das duas uma. Ou por um alinhamento de corpos celestes, a sua estratégia estava adequada, mas é sorte, porque, né, a menos que você tivesse como prever a pandemia. Ou você provavelmente está pensando num mindset de projeto e não de produto, e você está tentando terminar as coisas que você já tinha no backlog. E só executar aquela estratégia que já estava montada. E isso é um equívoco, não para o POzinho, mas para a empresa, certo? Existe uma perda muito grande na empresa. As estruturas da empresa, elas são feitas para reforçar essa estrutura de projeto. E aí, quando você trabalha, por exemplo, a gente fez alguns experimentos usando o Fit for Purpose, que é de negócio, é do domínio de negócio, como forma de criar uma estrutura organizacional. A gente fez alguns experimentos, tanto dentro da K21 quanto em alguns clientes. É essa a palestra do Agile Brasil desse ano? Isso. Ah, ela sucesso. Mesma. 2020, né? Não sei se você tá ouvindo a gente em 2035, mas tá confirmado para 2020, Agile Brasil. Abraço todo mundo do Agile Brasil. Confirmada essa palestra aí. Eu sei que foi Fit for Purpose, tem que checar se é que passou, foi a de Fit for Purpose o case da pizzaria ou se foi essa. Eu acho que foi essa. Qualquer coisa se adapta assim, a galera não vai achar ruim, não. No TDC tem também. No TDC eu tenho certeza que foi essa que passou na trilha de produto. Produto, beleza. Basicamente, o que a gente fez foi, as estruturas organizacionais, elas geralmente são business-centric. Total. Elas são feitas para maximizar lucro. Elas são feitas para resolver o problema do negócio, não do cliente. E aí o que a gente fez foi, e se
a gente montar uma estrutura organizacional que é feita para maximizar o valor para o cliente. E eu mapear os propósitos do cliente e organizar os times em volta desses propósitos, para que eles gerem os resultados para o cliente e, claro, para a organização também, mas com o foco desse propósito. E aí a gente montou isso, começou a fazer os experimentos e a resposta tem sido fenomenal. É muito mais fácil você trabalhar com métrica, é muito mais fácil você manter o foco no cliente, é muito mais fácil você dar resultado quando você tem a estrutura organizacional não jogando contra e sim a favor. Inclusive, puxando o quarto domínio aqui, que a gente ainda não citou os impactos, né, dessa visão de produtos, é o domínio técnico. Eu garanto que se você pegar qualquer produto aí que não está sendo feito com base nas necessidades do cliente, né, ou dentro de uma estrutura organizacional focada nas necessidades do cliente, eu garanto que esse código aí, ele é insustentável. Eu tenho quase certeza que vai emergir uma arquitetura estranha, vai emergir umas classes que não fazem o menor sentido, vai emergir um código que você vai olhar e vai falar, pra que isso? E tem um propósito muito, muito comum, muito recorrente, obviamente, dependendo do serviço, que frequentemente é negligenciado pela forma que a estrutura tá. Como a estrutura geralmente está voltada para segmento de cliente, para maximizar lucro, a gente deixa a parte de você ter o propósito de confiar na solução, isso, o cliente. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu sou cliente vivo. Por que eu sou cliente vivo? Porque tem sinal em tudo que é lugar. E eu trabalho com o meu celular, eu não posso me dar ao luxo de ficar sem sinal. Isso é um propósito de confiabilidade. Tão sério quanto um propósito de, cara, o app não pode parar. Um app de um banco não pode parar. Ele não pode quebrar. Ele não pode se dar ao luxo. Não é tipo, um app de, sei lá, maquiagem, que se não estiver funcionando tudo bem. Eu posso fazer a maquiagem no meu banheiro. Não, eu preciso transferir dinheiro. Eu preciso pagar alguma coisa, eu preciso receber dinheiro. Se parar, acabou. E eu vou perder cliente se a minha estrutura não estiver voltada para garantir essa confiabilidade. Mas isso não é porque é bonito, isso é porque eu perco o cliente e isso faz parte do propósito do cliente. Isso garante que eu efetivamente tô atendendo esse propósito e que tô me posicionando como liderança e não como follower, né? E dada essa precarização do domínio técnico como consequência das pessoas não saberem o porquê estão fazendo o que estão fazendo, isso vai ser cada vez mais... Olha a consequência louca, ó, porque vai ser cada vez mais difícil você ter essa confiança, porque quem tem bons skills técnicos não vai querer trabalhar numa solução que já está precarizada tecnicamente e você vai ter um alto turnover, uma alta rotação de profissionais que tem essa competência. Você vai depender de uma meia dúzia de profissionais sêniores ali que não vão ter comportamentos bons porque eles não estão em um ambiente bom, lembra do cultural, e no final mesmo, você vai ter uma precarização do expertise técnico. E a gente está acabando de descrever exatamente o que o Nubank não é, né? O exemplo que o Fernando trouxe aí, o Nubank é bem conhecido pela expertise técnica, assim, linda, né? De ver por dentro. Isso que vocês estão falando, pra mim, encaixa muito bem, assim, na minha cabeça. Fui pensando aqui, nossa, é exatamente isso, né? Porque quando a gente começou nosso papo lá atrás e começou a falar assim, como que é não ter uma pessoa de produtos, como é não pensar no cliente, na verdade a gente tá falando que a gente não tem uma organização que aprende, a gente não tem uma empresa que aprende, a gente tem uma empresa que funciona muito engessada, muito provavelmente com uma máquina. E aí quando você tem uma empresa que não é orgânica, é uma empresa que é uma máquina, você vai ter um monte de dificuldade de movimentar ela, por exemplo, para mudar a estratégia, que nem a Andressa estava falando, para pensar mais no cliente, porque você tem um monte de mecanismos já feitos, como meta, remuneração, forma de bonificação, remuneração, formas de você dar reporte, tudo é feito de uma maneira em que não favorece esse aprendizado, não favorece você a pensar de uma maneira diferente, a pensar no cliente. E é uma bola de neve, né? Porque quando a gente começou o nosso papo lá atrás, a gente tava falando assim, ó, são estratégias de empresas que estão preocupadas em entregar algo e não no cliente. Mas por que as pessoas estão preocupadas em entregar algo? Porque a visão de sucesso da empresa ao longo do tempo foi que se você entregar algo no prazo, no escopo e etc, é um sucesso. E a pessoa ainda Você ganha até bônus. Você ganha bônus, você ganha meta, você fica feliz, você é promovido. Então, assim, olha como é louco isso, né? Olha como perverso. Um domínio impacta muito forte no outro. Então, assim, isso que vocês estão falando de você ter uma organização com um propósito mais voltado ao cliente, mais fit for purpose e etc., cara, faz todo sentido. Porque, no geral, as empresas elas estão organizadas muito voltado a entregar coisas em produção, wherever. Satisfazer o acionista e ponto. E muitas vezes isso que a Andressa falou, né?
É business-centric no sentido ainda assim, vou dar uma extorquidinha no cliente pra ganhar um dinheirinho a mais. Vou roubar ele enquanto eu consigo, né? Mesmo que isso não seja tão explícito, seja inerente, no fundo você tá tirando de alguma coisa pra ganhar esse lucro aí, pra ganhar esse dinheiro aí que, se você não tá beneficiando o cliente, de alguma forma ele tá sendo penalizado. E aí você acaba chegando naqueles serviços em que você não encontra o botão pra cancelar, em que você não consegue ligar pra alguém pra sair, você tá refém, atado nele. E no final, Fernando, eu gostei muito que a gente conectou vários pontos aqui. Eu acho que tem, na essência, assim, quando você tá falando de organizações que aprendem, me lembrou muito o Peter Senge, a quinta disciplina, que vai estar lá no k21.link/Love the Problem, né? A referência, se você quiser ver. Às vezes a gente fala muito enrolado aqui, né? E o episódio sobre pensamento sistêmico com Alison Vale. Que eu amei. Acho que é uma bela recomendação. Curtiu o show? Eu sou suspeito pra falar porque o Alisson é ídolo. Dia seguinte eu tava em todos os clientes falando ouça. Tem um episódio que acho que vale muito a pena também colocar aqui nas referências, que é o Castelo de Mentiras e Portfólio Ágil, que o Fernando gravou com a Mari Zaparoli e com o Rodrigo de Toledo. Esse foi foda. Tem um jeito aqui, ó, esse daqui eu aprendi na prática. O Augusto de lá de Portugal, ele falou assim, ó, Lula, eu peguei o PMO aqui do meu time, ele tava perdidão, tava me atazanando aqui, eu peguei ele e recomendei ele ouvir o episódio do Castelo de Mentiras. E eu falei, e deu certo? Ele falou, deu super certo, agora ele tá em desespero vendo que a gente tem que mudar. Bastante coisa aqui. Então, fica a dica aqui, passem. E aí, por último, mas não menos importante, a Andressa aqui bateu nessa tecla algumas boas vezes, e ela é a melhor pessoa pra bater nessa tecla de Fit for Purpose, né? Então, a gente tem um episódio sobre Fit for Purpose com Andressa e Duba, Andressa Chiara e Marco Dubovski. É um dos mais escutados, né, Lula? Um dos mais escutados. Ele acho que é o top 2 ou top 3, assim, tranquilamente. Falo com tranquilidade. E temos também um episódio aqui, já fazendo um cross-reference aqui, uma referência, uma parceria da hora com a galera do Product Gurus, né? A Andressa soltou faz pouquinho tempo esse episódio com eles e tá entrando cada vez mais gente na nossa comunidade Fit for Purpose, né? Pra trocar ideias sobre isso e tudo mais. Então, abraço pra galera do Product Gurus aí. Ouçam também, o episódio deles vai estar lá no k21.link/Love the Problem pra vocês clicarem e acessarem aí, porque vocês já entenderam o porquê da mensagem ser passada, né, Andressa? Por que você foi lá e gravou com a galera e tudo mais, e por que é tão importante a gente falar de produtos assim, e Fit for Purpose. Vai, dá uma palhinha só de como que Fit for Purpose encaixa, vai. O Fit for Purpose encaixa muito, inclusive, no tema que a gente colocou nesse episódio que a gente tá aqui falando hoje, porque o Fit for Purpose, ele justamente blinda a gente contra as cagadas. Tipo, se a gente vai errar, vamos errar validando a hipótese do produto em relação aos propósitos do nosso cliente. Não vamos errar tendo um mindset que não é de produto, certo? E aí o que o Fit for Purpose faz é justamente empoderar as organizações e as pessoas que estão trabalhando em produto, né? E aí eu não tô falando só dos produteiros, mas os times de produto também, a entender quais são os propósitos do cliente, quais são as métricas que são importantes a gente acompanhar para isso. Ele divide o que é métrica, o que é KPI, aí o conceito do KPI do Fit for Purpose é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. KPI pro Fit for Purpose é a métrica que faz o cliente escolher você. E é uma métrica que não é, tipo, algo que é transparente para ele, é uma métrica que ele olha, do tipo, quando você tá pedindo um produto no Mercado Livre e você tem, por exemplo, um aniversário, que você tá mandando o produto como um presente de aniversário pra alguém, qual é a métrica que você olha? Olha, quando eu compro um presente pra alguém, a métrica... É um aniversário. Uhum. É um aniversário de alguém. Certo. E eu vou comprar um presente pra essa pessoa. Isso. Aí você achou o presente perfeito no Mercado Livre. Qual é a métrica que você vai olhar? Na hora que eu achei o presente perfeito, eu não comprei ainda. Achou o presente, preço perfeito... Tempo de entrega. Exato. O que você vai olhar é o tempo de entrega. Porque tem que chegar até o aniversário da pessoa. Se chegar 2 meses depois, não adianta. Essa é uma métrica que importa pro cliente. Se o prazo de entrega, por exemplo, é um produto internacional, vai levar 2 meses, não adianta. O cliente vai olhar e vai falar, tá, então esse não serve, vou pro próximo. Esse que é o ponto. Um KPI pro Fit for Purpose é uma métrica que você leva em consideração na hora de escolher o seu produto. Já a métrica de saúde, o Fit for Purpose tem 4 métricas, né? 4 tipos de métrica. A métrica de saúde é a métrica que o negócio olha e que é tão importante quanto, gente. A gente não tá dizendo que, por exemplo, você não precisa olhar pro seu faturamento.
faturamento, ou pra sua receita, ou pra sua margem, que nada disso é importante. Não, isso é importante, porque você precisa garantir a sustentabilidade econômica do seu negócio, senão você vai à falência. Então, mantenha as suas métricas de saúde, mas quando você entra e olha, tipo, você vai, pega qualquer empresa de produto, senta com as pessoas e fala, me mostra as suas métricas, e você ajuda a pessoa a categorizar. Se muito, é 80-20. 80% métrica de saúde, 20% KPI, quando tem KPI. Porque muitas vezes nem KPI tem. Muitas vezes mesmo. Quando a gente faz o treinamento de Fit for Purpose, esse é a maior bigorna que cai na cabeça das pessoas, assim, logo no primeiro dia de treinamento. Meus KPIs não são KPIs, né? Eu não tenho KPIs. Eu tô chamando de KPI, mas eu não tô olhando pro cliente em momento nenhum. Só pra quem não ouviu, Key Performance Indicator deveria ser um indicador-chave de performance, que pelo que a gente conversou aqui durante o episódio inteiro, pelo que o Fernando e o Andressa trouxeram, cliente, né? O Fernando colocou aqui, ó, negócios, cliente, negócio é cliente, negócio é cliente, tatua isso na sua testa não, porque tem que olhar no espelho, né? Tatua no seu braço aí, pra você lembrar o tempo todo. E o que eu gosto muito do Fit for Purpose, Andressa, é que por ser um framework, né? Por ser um conjunto de práticas, quando eu bati o olho nele, o que eu falei foi, porra, se eu tivesse conhecido esse conjunto de práticas há uns 5, 6 anos atrás, eu tinha evitado bastante problema. Não, eu tive a mesma reação. Então, mas você é alguém que já tem a essência ali no fundo. Eu sou alguém que meus vieses são menos focados no cliente, né? Então, não sei. Então, mas esse aqui é o meu ponto. Se fosse uma coisa simples, poderia acontecer de eu virar e falar, olha, mais do mesmo, e você falar, nossa, que diferente. Pode ser. Mas não. Eu olhei e falei assim, puta que... Entendeu? Entendi. Faz sentido. Não, e eu ainda falar que pra mim, os semáforos me incomodam muito forte num sentido. E aí, casa muito com isso que a Andressa falou, e eu tendo a concordar 100% com ela, que é pra ver se a galera tá usando. Porque se a galera usa o semáforo. Porque o botão de semáforo, ele, não sei se vocês nunca perceberam, ele não te dá nenhum feedback. Zero. Os botões são todos estourados, porque a galera fica apertando muito, porque ela não sabe se foi. É um princípio básico de usabilidade, você não dá feedback pro usuário. E aí eu não deixo de pensar que isso deve ser proposital, não é possível, porque há anos é assim. Não, a primeira coisa que eu penso é qual é o custo de manutenção do botão porque não dá feedback. Você põe uma luzinha, um aviso sonoro, uma tremidinha, isso. A galera vai apertar uma vez e já era. E aí você não vai gastar milhares de reais fazendo manutenção da bodega do botão do demônio. Entendeu? Vou colocar aqui uma hipótese. A minha hipótese é de que 80% dos engenheiros que já trabalharam em qualquer implementação de coisas relacionadas a esse botão não sabem exatamente que problemas do consumidor eles estão resolvendo. Qual é o problema que o botão resolve ou qual é a experiência do usuário? Eles não fazem ideia. Exatamente. Se você tá ouvindo aqui e você trabalha nisso, por favor, me conte aqui qual que é a sua perspectiva, porque ela também tá enviesada, certo? Se você tem mais domínio técnico, ela vai estar enviesada pelo técnico. Se você tem mais organizacional ou cultural, o negócio vai estar enviesado. Para chegar aos finalmente aqui no nosso papo sobre produtos e produteiros, o que eu queria era talvez algumas luzes assim para quem tá num caminho ruim, quem ouviu o podcast e começou a ficar cada vez mais desesperado, falando, essa é a minha vida, é isso que eu vivo no dia a dia, não tem ninguém com skill de produto do lado. O que essa pessoa pode fazer a partir de agora? É óbvio que durante o podcast a gente já deu várias dicas, né? Várias referências, k21.link/LoveTheProblem, já estão cansados de saber onde estão as referências, mas dicas práticas. O que vocês recomendariam? Eu já vou começar com uma dica, tá? Eu demorei muito tempo para fazer o CSPO, Certified Scrum Product Owner, então eu recomendo para quem quer o beabá ali, começar, né, e tal, eu recomendo, é um treinamento legal, mas o treinamento Fit for Purpose para mim toca o coração. Hoje eu sou suspeito para falar porque eu tive o prazer de colaborar um pouco com a Andressa pra gente ir construindo ali a nossa versão do treinamento, mas eu sou, sei lá, esse treinamento aqui pra mim é a primeira e principal dica, assim, foda-se, faz aí o treinamento Fit for Purpose, ouve lá a Andressa falando durante 2 dias que vale muito a pena. Então essa é a minha dica de vocês. Eu tenho uma dica que é baseada na premissa de que todo mundo quer dar resultado. Eu já tive contato com milhares de pessoas, do ponto de vista profissional, tenho certeza que vocês também, e eu conto nos dedos de uma mão
quantas pessoas só queriam bater cartão e receber salário. Então, uma coisa muito tóxica que acontece no mercado é que a gente é educado pra partir da premissa de que as pessoas, se deixadas à própria sorte, elas não querem trabalhar. Daí tem o nome, hein? É Teoria X, ó. Procura aí no K21.link/Love the Problem, você vai ver Teoria X. Exatamente. A grande questão aqui é, a gente sabe, dada a amostragem, né? A gente sabe que isso não é verdade, que todo mundo quer ter propósito no trabalho, todo mundo quer entregar valor, todo mundo quer se orgulhar do que faz. Raríssimas exceções. Se você vê isso, se você acredita nisso, tenta buscar quem são os promotores no lugar que você trabalha, que estão incomodados e gostariam de mudar isso. E aí sim, aí você procura os conteúdos, corre atrás, não apenas o treinamento, mas tem o livro, tem artigo sobre isso, tem o podcast, tem palestra, tem um monte de conteúdo que você pode consumir e já começar a fazer pequenos experimentos. Tem a comunidade do Fit for Purpose no Telegram, que é criada pra gente trocar experiência, inclusive. Então, por exemplo, quer rodar o card do Fit for Purpose pra metrificar propósito e ter uma métrica que te diga pra onde você deveria levar a estratégia do seu produto? Cara, puxa, vamos rodar. E quiser trocar ideia, bota a gente no jogo. Cola com nós, né? A galera jogando. Isso. A galera jogando lá na comunidade, né? Trocando ideia. Pô, deu isso, deu aquilo. O que você acha? O que você acha? É pra isso que essa comunidade existe, entendeu? Então, assim, eu só dou o alerta sempre de que a tabulação não é trivial de fazer. Mas a gente tem modelo, a gente manda planilha, a gente ajuda. Essa seria a dica. Muito bom. Procura as pessoas que podem ser promotoras. Muito bom. Gostei muito da dica da Andressa e da sua, Lula. E assim, se puder contribuir também com uma dica aí, só complementando, eu diria assim, converse, muito em linha do que isso que a Andressa falou, converse com as pessoas da sua empresa que estão a fim de falar sobre o cliente, que estão a fim de ver métricas de cliente. Se você é um Product Owner ou uma Product Owner ou Product Manager, sei lá do jeito que estão te chamando, mas se você é e não tem métricas de cliente, não tem métricas do seu produto que indicam que o cliente gosta de usar seu produto ou por que ele usa seu produto, comece a tentar fazer pelo menos isso. Comece a entender o produto que você trabalha, ver se realmente ele é um produto, ver se realmente ele resolve o problema de alguém. Tem uma coisa que eu tô pra... uma teoria do Toledo, Lula, que a gente tá pra escrever alguma coisa sobre isso, preciso parar de postergar, que é... Ó, eu não sei nem o que é, mas vai rolar um episódio do Love the Problem sobre essa teoria. Olha que beleza. Estou comprometendo o Fernando, ó, empurrado aqui, ó. Tô comprometendo o Fernando. Não, vai rolar. Que é o seguinte, quanto mais produtos uma empresa tem, menor o ROI médio. Porra, ROI médio. De produtos da empresa. Toma aí o IP aplicado a produto, gente. Sensacional, hein? Então, assim, tem uma teoria muito bacana que a gente tava discutindo muito isso aí, o Toledo, e a gente tá pra colocar isso no papel. E é um pouco isso, assim, ver o seu produto resolve o problema de alguém, resolve o problema do cliente, tá usando, por que tá usando, como que tá usando. E eu sei que no dia a dia, hoje em dia, tá um glamour muito grande. Essa é uma observação minha também que eu queria deixar. No dia a dia tá um glamour muito grande, cara, com o trabalho do PO, do PM, estão chamando de PM, PO, sei lá. Eu não aguento mais isso. É um gourmet, cara, é um gourmet danado, tá um gourmet danado e não sei o que, cara, no dia a dia é um trabalho miserável. Você trabalha pra caramba, velho. É isso. Você fala com muita gente, trabalha com muita gente e assim, cara, muitas vezes parece até que é um trabalho solitário, cara, depende de onde você trabalha e tal. Então, assim, converse com pessoas de produtos, pessoas que trabalham com produtos e tente ter alguém pra você trocar ideia e trocar informação. A ideia da comunidade, pra mim, que você falou, Andressa, é matadora, assim. Entre na comunidade e troque. Eu mentoro pessoas de tempos em tempos e eu sempre tento avisar. Porque as pessoas saem de outras carreiras falando assim, não, porque ser produteiro, a história do glamour mesmo. Tipo assim, vou só ficar, né, tipo, dizendo, faz essa feature aí, tá tudo certo. Porque afinal, PO não trabalha. Porque é isso que os times mais imaturos, eles olham pro PO e falam que o PO não trabalha, certo? Cara, eu aviso as pessoas falando, se prepara que você vai trabalhar 12, 14 horas por dia até você conseguir aprender a ter um ritmo sustentável e parar. E você vai ter que ser muito disciplinado pra parar, porque é uma coisa que sempre tem mais coisa pra fazer e é sempre estratégico e é sempre mais informação pra colher. Então, cara, você sempre fica muito, muito angustiado de, será que eu tô passando a informação errada? Porque uma das coisas que é mais importante o PO saber é quanto custa o time dele, pra ele saber quanto custa cada aposta que ele faz e cada aposta errada que ele faz. Por isso que ele tem que validar tão rápido. Então, é uma responsabilidade bem tensa.
além da promessa, então, de um episódio de podcast sobre ROI médio e quantidade de produtos aí que Fernando já prometeu. Brincadeira, eu prometi por ele. Tá prometido. Mas já põe aí no backlog. Como opção, né? Uma das opções que você pode puxar. Eu vou encerrar esse episódio aqui com um insight que eu tive. A provocação do Fernando agora no final, que a Andressa corroborou totalmente, me trouxe um insight que se você acha que o seu ou sua Product Manager, ou Product Owner, ou Product Whatever aí, não trabalha, né? Pô, não tem o que fazer muito bem e tal. Isso significa que o seu upstream, tudo que vem antes do comprometimento com o item que você vai fazer, tá cagado, certo? Se você acha que a pessoa de produtos com quem você convive não faz nada da vida, seu upstream tá cagado. Resolve isso, ou tá cagado porque você não tá conectando com ela, ou tá cagado porque tá sendo mal feito, ou tá cagado porque, sei lá, por causa da organização. Volta lá no episódio, lá no comecinho, escuta de novo e acha onde tá o ponto cagado. Se não encontrar... Escuta a frase da Andressa, né? No escuta comecinho. A frase da Andressa, exatamente. Trabalho de produtos está sempre sendo feito. Exatamente, nem que seja de uma forma cagada. Sensacional. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado, Fernando. Muito prazer gravar com vocês um episódio. Acho que esse daqui é pra indicar, ó. Indica. Você chegou até aqui? Indica. Não acaba esse episódio sem passar pra alguém. Põe no LinkedIn, põe no Twitter, põe... Sério, são mensagens que o mundo precisa ouvir pra parar de entrar nessa espiral negativa de produtos comoditizados só tentando extorquir os clientes. Ninguém gosta de fazer isso, então ajuda o mundo, compartilha o Love the Problem se você curte, e até semana que vem. Beijo! Valeu! Beijo, pessoal! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.